Muito boa tarde, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Estudando Obreiros da Vida Eterna. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, noite, Fernanda. Boa tarde, noite a todos que estão nos assistindo. Estou de volta. Aí, senti a sua falta semana passada, mas vi que você estava muito bem amparada, estava realmente num lugar de refazimento também, como estava falando no estudo, né? Mas estou aqui hoje com você. E é um prazer Então, estarmos juntas novamente. é sempre, né, Ângela? Mas hoje, meus Sempre. amigos, vocês vão observar que nós estamos com esse programa gravado. Hoje, nem eu e nem Ângela vamos conseguir fazer aqui no momento correto, nem adiantando, nem adiando um pouquinho. Resolvemos deixar ele gravadinho para que vocês possam comentar. Mas podem colocar seus comentários aqui, que a gente sempre responde, né, Ângela? Sempre. Então, vamos ao estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Obreiros 6. da Vida Eterna, dentro da noite, Ângela. Que será Fernanda, e que esse capítulo nos reserva? eu vi você falando assim, ainda bem que a Ângela não está aqui para dar o spoiler, entendeu? Que eu dou spoiler, né, Fernanda? Mas daria mesmo. Olha, Ele é foi maravilhoso. fantástico semana passada, né? A gente viu como que a história do André Luiz e do Gotuso são parecidas, né? Muito parecidas. E dentro, os dois foram médicos também aqui na Terra, só que André passou para o mundo espiritual como suicida indireto, né? Já o outro não, o Gotuso não, mas foi médico também, né? Mas ele estava mais ainda materializado ainda, mesmo passando todo o tempo que ele passou no umbral também, aquela coisa toda, mas ele ainda não tinha se adaptado ao mundo espiritual, né? Eu Então, notei isso, eu falei com um estudo na semana passada com o pessoal, que você via nele ainda muitos resquícios assim de melindre, sim, né? De assim, de um amor mais materializado, né? Ele queria estar perto da sim, família, ele não conseguia ajudar o primo que casou com a esposa, sim. então ele tinha aquele apego. E Já isso as André pessoas. Luiz fez isso com o Ernesto e com a Zélia. Ele, a Mas ele, na mesma hora, princípio, modificou o pensamento. modificou e o quê? Chamou a Narcisa para ajudá-lo, né? E, quer dizer, Exatamente. então, e você vê no final, quando você termina, você fala, né? O André Luiz querendo dar assim ensinar ele, né? E ele mostra, né, que ele sabe de tudo isso. Tem gente mais capacitada ali para ensiná-lo, mas acontece que ele está aprendendo ainda, né? Então, Exatamente. muito interessante. Foi muito bom um capítulo desse. Mas esse também, gente, é muito bom. Então, vamos começar, amiga. Então, vamos. Então, nessa sinopse aí, feita pelo livro A Vida no Mundo Espiritual, pelo Geraldo Campetti, ele descreve esse capítulo dentro da noite, descreve a zona espiritual na qual está situada a casa transitória, como sendo uma região onde a matéria obedece às leis que se interpenetram os princípios mentais viciados. Narra o início da jornada ao abismo pela expedição composta de 25 integrantes, sob a condução de Zenóbia, levando faixas de socorro, redes de defesa e lança-choques para se defenderem do ataque de entidades perversas. Descreve o auxílio de Luciana e Padre Hipólito para localizar e iniciar o esclarecimento de um padre que se desviou do seu dever quando encarnado, a quem Zenóbia tem muita estima. Nós estamos lembrando que ela
pediu ajuda a eles, né? Eles estão ali pernoitando e tudo, eles estão ajudando e sendo ajudados, né? Na casa transitória Fabianos de Cristo. E com a vidência, né, da irmã Luciana, ela vai ajudar esse amigo que ela tem, que está em determinado lugar, para que ela possa resgatá-lo, né? Que a gente vai saber quem foi ele, esse ex-padre, né? Como o nome dele, então a gente vai ver depois. E ela começa. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase inalterável. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo e, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. Os acasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Para aí, Fernanda, porque eu preciso falar. Agora você vê, olha a situação, para aqui na esfera carnal parecer verdadeiras decorações do paraíso, você vê que a coisa lá, a atmosfera era tão densa, tão pesada, que ele descreve como um oceano de fumo indefinível. É uma coisa assim irrespirável, né? Isso afeta eles também, né, Ângela? Afetam eles também. Isso produzido por quem? Por esses irmãos que ainda estão equivocados, que ainda se comprazem no mal, que ainda não se encontraram, ainda não aceitaram ainda a proposta do Cristo, ainda não estão preparados. Então, é muito triste isso. E ele continua: permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Congregavam-se aí longos princípios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profundamente sensação de deserto e tristeza. Vamos nos relembrar lá que eles, esses irmãos, tentaram atacar a casa Fabiano de Cristo, né? E aí a irmã Zenóbia mandou que acendesse todas as luzes, que ligasse a cerca elétrica, né? Então você vê como que era a situação ali. Eles com aqueles ares pesados, né? Aqueles uivos, aquela coisa horrível que estava. Eles querendo invadir, né? Qual eram aqueles pensamentos? Eram pensamentos, só pensamentos negativos, pensamentos assim de corpos deformados através dos seus perispíritos, pela mentalidade, pela mentalização em que eles se encontravam. Então, não podia ter nada mais leve ali do que essa densidade toda, como André Luiz descreve. Você não acha, Fernanda? Acho sim, Ângela. É, é, é tudo muito novo para André, porque agora ele está tendo condição de chegar um pouco mais perto desses ambientes sem se sentir muito aturdido, mas você vê, até eles têm que ter esses enormes aparelhos para renovar a oxigenação do ambiente. Sim. Vamos lembrar que ali ninguém é extremamente evoluído, gente. Sim. São pessoas todas em trabalho íntimo para que possam se transformar. Mas me dá a impressão, Fernanda, me dá a impressão
que é como se fosse assim, um tipo de oxigênio, entendeu? Um aparelho assim, de um oxigênio que, sabe, que ali eles Renovação do bafejavam, oxigênio, exatamente. bafejava aquele oxigênio para conseguir respirar, para que pudessem continuar o trabalho. Pois é. Vamos continuar, que o nosso estudo hoje é longo. A gente não está conseguindo fazer estudo pequeno, porque por mais que a gente tire, né, Ângela? Tanto Sim. detalhe importante, tanta coisa importante. E aí, o André Luiz continua narrando. Os amigos, porém, com a irmã Zenobia à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Sim, assentiu o assistente Jerônimo, num abrigo de pronto-socorro espiritual. É conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e penitentes confessos, não convém a fuga mental em favor deles próprios. É mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Então, tudo tem uma finalidade. E se a gente trouxer isso para a nossa vida, a gente vai entender que há verdadeiras zonas purgatoriais aqui, nas nossas cidades, no nosso mundo, onde esses seres encarnados como nós, também não podem, não é produtivo ainda para eles estarem ali. Só que tem, assim como no mundo espiritual, nós temos condição de trabalhar pela nossa emancipação, pela nossa evolução, pela nossa possibilidade de sair desses lugares, mudando a nossa forma de agir, mudando o nosso campo mental, mudando a nossa forma de encarar o mundo. Nós vamos ver daqui a pouco que esse ambiente denso que ele fala, como ele falou lá no início, ele é uma atmosfera diferente. Por quê? Ela sai do comum, porque ela está interpenetrada ali, ela está se misturando com a matéria mental daquelas pessoas que estão ali. E mais para frente a gente vai ver que tipo de seres são esses que habitam ali. E aí ele continua. Convocou a Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. 3 mulheres e 17 homens, que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. O Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadores de virtudes e valores apreciáveis que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. O que a gente está lendo aí, meus amigos? Que no campo, no mundo espiritual, há seres de todos os tipos, em todos os patamares evolutivos. Mas estar num lugar de prova, estar num lugar como aquele local ali, umbralino, como ele mesmo descreveu, como quase uma zona infernal, purgatorial, de tão denso que é, ainda é escolha do espírito. Porque por mais que esses irmãos eles sejam um pouco mais primitivos do ponto de vista dessa evolução intelectual, eles já estão no reino nominal. Eles já são seres que podem optar
entre o bem fazer e o mal fazer. Então, eles estão ali como seres ali que obedecem às ordens e, por isso, tem esse espírito de serviço, atendendo a irmã Zenóbia. 20 deles são dessa ordem. Os outros são a irmã Zenóbia, a Luciana, o Jerônimo e o padre Hipólito. E o André Luiz. São os 5 que vão formar a comitiva de 25 pessoas que vão até lá. Eles são esses seres mais embrutecidos que conhecem a região. Como quando a gente vai, eu já morei em Manaus, e quando algumas pessoas iam a passeio, tinha sempre alguém da região, que já conheceu profundamente aquela região, mas que ia ali para poder abrir os caminhos. Então, todos têm um lugar de aproveitamento no mundo espiritual. Todos podem colaborar com a implantação do reino de Deus na Terra, fornecendo aquilo que tem. E é bom te lembrar disso, né, Ângela? Porque às vezes as pessoas ficam querendo um posto que ainda não conseguem alcançar. Nós temos a capacidade de ajudar com aquilo que nós temos. Me chamou muita atenção, Fernanda, me chamou muita atenção sobre isso quando ele diz, né? Ele saca isso, ele diz, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apurada, mas que se mostravam no olhar sereno e firme a boa vontade. Então, nós não precisamos esperar a perfeição para trabalharmos. Se conhece, está lá no Livro dos Espíritos, se conhece o verdadeiro espírita ou cristão pelo esforço que ele faz para mudar as suas más inclinações, suas más tendências. Então, eles estão ali. Cada um é útil de alguma maneira. A boa vontade é muito importante, porque não adianta ter instrução, ter tanta sensibilidade, ter cultura, mas se você não tem a boa vontade, né? aquela firmeza, a serenidade, e dizer, Senhor, estou aqui, faça-me instrumento da tua vontade. E aí ele sabe, né, que o Instituto asila esses variados grupos, né, primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram nessas tarefas gerais e se educam e estão, ao mesmo tempo, se preparando para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Indagou Zenóbia Serena. Ananias, ela virou-se para esse conjunto de pessoas e falou com esse irmão chamado Ananias. Temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer, principalmente, as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu o satisfeito colaborador. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que existe uma organização para ir até lá. Não é só ir e com a boa vontade deles e com com esse sentimento elevado, Jesus vai fornecer um raio que irá protegê-los. Não. Também no mundo espiritual, onde existem essas regiões mais grosseiras, é necessário algo mais grosseiro para que aqueles irmãos percebam a superioridade desses irmãos. Eles, claro, que não procedem como muitos de nós encarnados, que, tendo uma superioridade desse nível, atacam seres indefesos. Eles não vão atacar, eles vão se defender, se eles forem muito insistentes. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né, Ângela? Com certeza. Vamos lá. A irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que haviam planejado para tão significativa noite. Não conseguia disfarçar a surpresa.
examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. E, ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa. Convém manter apagado, no trajeto, todo o material luminoso. Sigamos silenciosos a pé. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-ás o objetivo. Decorrido alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. Então, a gente vê que tudo é planejado, foi tudo planejado antes, nós vamos fazer isso, isso, isso. Não é assim, vamos embora, né? Vamos organizar agora. É tudo, né, Fernanda? Então, se eles quisessem até fazer a irmã Zenóbia e o padre Hipólito, a Luciano, o André Luiz, fazer um sistema de volitação ali, eles poderiam, mas eles preferiram se igualar. Vamos a pé, sigamos silenciosos, a pé. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto perdura a caminhada, mas guardassem a maior quietude. Silêncio, vamos em silêncio. Mas é conforme a Fernanda já tinha dito antes, eles estão tão ainda embrutecidos que muitas das vezes você tem que baixar a sua luz para que você possa seguir adiante e se fazer perceber depois. Porque, né, Fernanda? Porque, e às vezes também, assim, você não humilhar o outro com a sua luz. Isso Eu me é lembro que muito não, bonito. não sei se foi em Missionários da Luz ou nos Mensageiros, que eles têm que passar por um trecho e o orientador ele pede para eles baixarem para não agredir, que foi Clarencio, para não agredir aos que estavam ali. Aqui a gente Sim. vê um outro Realidade. objetivo para isso. Não é só para agredir, mas também para não chamar atenção, porque Sim, ali eles sim. estão indo mais profundo. Mais profundo, é isso mesmo. Então, mas mesmo assim, André não conseguia disfarçar a surpresa dele, né? Semelhante ao quadro de obrigações, de tudo aquilo, tudo calculado, tudo bem assim, elaborado para esse atendimento, né? E ela está apenas 4 horas ausente. Então, é muito interessante. Bota lá, Fernando. Então, ele diz, noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e, em meio deles, dolorosos gemidos humanos emitidos, talvez, a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mas mais negras do que a noite. De longe em longe se afastavam de nosso caminho, assustadiças. E, embora a sombra espessa, observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, seguiu-nos a lua, como bolsa sangrenta através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. A irmã Zenóbia colocara adestrado auxiliar diante de nós, especialista na travessia daquelas sendas estreitas, e, conforme recomendação inicial,
guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Ele já, em outras circunstâncias, em outros tempos, né, ele não ia conseguir dominar mais aquele pavor, o medo, entendeu? Hoje ele já está mais consciente, ele está mais, vamos dizer, ele já se integrou ao trabalho, ele já tem mais a percepção, ele já tem mais o entendimento e o conhecimento, porque não é fácil você ouvir gemidos, você ouvir naquele lugar tão pesado, tão denso, clamores, Fernanda, de dores, de sofrimento, e você não parar para fazer nada. E muitas das vezes também aquelas aves, como ele descreve, né, que davam um pavor enorme, ia se afastando deles, né? Então, isso deve ter sido assim também, né, uma situação muito difícil, porque ele já passou pelo umbral, né? Tanto a trabalho, né? E como ele passou mais de 8 anos no umbral, quando ele saiu, que foi para o nosso lar, que o Clarencio o tirou do umbral, ele ouvia coisas assim incríveis, como ele chamava aves agorentas, né? Então, hoje não, já está dominado dentro dele esse medo, mas que é difícil, né, Fernanda? Então, mas para cada lugar tem uma pessoa que já conhece, que já tem aquele caminho traçado, porque já está acostumado a fazer esse trabalho. Então, você viu que ela pediu àquela pessoa que seguisse em frente para que fosse abrindo o caminho. Muito interessante, né, Fernanda? Muito interessante. Também para dar oportunidade de trabalho para cada um desses, Sim. né? Ela não tinha essa arrogância de ir à frente, Sim, essa questão do não, eu que estou capitaneando, não. Cada um sim, faz a sua parte, cada um está ali. Todos os outros também não estão ali à toa. sim. Estão ali Cada para um tem sua fornecer a segurança importância. necessária. Exatamente. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu quero lembrar aos companheiros, que estão acompanhando com a gente agradece novamente a compreensão de que hoje a gente não está ao vivo, a gente está gravado, que a gente não está podendo fazer, né, nesse momento ao vivo com vocês. Mas, assim, uma coisa que a gente observa muito, né, é que aquilo que a gente sempre fala nos outros livros, o André já tocou nesse assunto, falou dessas aves agorentas. Mas eu me lembro que quando ele passa pelo umbral, ele coloca textualmente, a gente falou, não é permitido a ele descrever os seres que ele vê. Sim. Agora, André vai descrever um pouquinho. Nós vamos ver que ele já descreve não só a região, mas começa a descrever os seres que ele vê. Por quê? Porque nós já estamos no 4º livro. As Sim. pessoas já sabem que o umbral tem isso. Ele já usa os termos infernais, purgatoriais, por quê? Que o clima é denso, pesado, que eles são afetados pelo clima, porque ele não está nos vinculando a esse lugar. Mas os próprios leitores já sabem que esse local existe, que é possível, que ele também é uma manipulação da mente daqueles que estão ali. São formas mentais, né, Fernanda? Lançadas, né, por aquelas criaturas, né, que ainda estão enraigado dentro do mal, que ainda Pois não é. conheceram bem. Vamos chegar a uma conclusão disso. Aí ele continua. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Gente, eu fiquei imaginando que ele estava sentindo cheiro de esgoto aqui. Ele só não quis dizer.
Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? Então você vê que ele sentia mesmo o odor de podridão. Porque jazem, de morrer, de sepulcro. Estão enterradas aqui almas humanas? Jerônimo, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo em que me pedia calar. Ó. Porque falaram, não fala nada, mas ele, bocudo, teve que abrir a boca. Podia só pensar, mas não, teve que abrir a boca. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas estocantes e estertorosas. Então ele ouvia: socorro, me ajudem, viajantes, ajudem. Então aquilo mexeu com André Luiz, mexeria com qualquer um de nós, né? E o que acontece? As entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, era o que ele imaginava. Mais figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana. Fui pesquisar, Ângela, o que são sáureos? Sáureos são aqueles répteis da família dos crocodilos, da família dos dinossauros, os sauros, seres daquela época. E ele fala de descomunais proporções, ou seja, eram seres enormes. Sim. Tá? Eram em grande número. Avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Então, ele viu que eles saíram da zona mais funda dos charcos. Deviam ser igual uns répteis mesmo, os crocodilos. Eram em grande número e experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir à pressa. Normal, gente. Todo mundo quer fazer isso. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Quase imperceptível estalido partiu da destra da irmã Zenobia. Ela fez assim, ó. E 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões, ou seja, tudo era com pouco barulho, era específico. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder. Os atacantes monstruosos recuavam precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Tem que lembrar que eles estavam no abismo, eles saíram, então eles se jogaram de novo lá dentro, que era ali que eles ficavam escondidos. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa, mas ninguém parou. E aí, meus amigos, o que a gente capta disso aqui? Que o bem, quando age, ele realmente organiza a sua proteção. Então, se a gente for pensar lá no slide que a Ângela leu, a irmã Zenobia ia ficar 4 horas afastada. Ela chamou as pessoas. Vocês sabem que a gente faz uma adaptação do texto. Essa parte é enorme. Ela organizou tudo o que deveria acontecer naquelas 4 horas, para ninguém ser pego de desprevenido. Além disso, ela organizou todas aquelas 20 pessoas para irem com ela, que pudessem manusear essas armas e que não se surpreendessem com o que estavam vendo. Surpreso com o André Luiz, os outros não. Voltaremos à Amazônia. Quando eu estive por lá, as pessoas, a gente andava, né? Eu já contei isso para a Ângela, andava de barco no meio do rio, de vez em quando, no meio da mata, tinha lá uma casinha, numa palafita, porque lá tem a cheia, e eu falava, como é que essas pessoas vivem aqui? Mas tem jacaré? Tem. Tem onça? Tem. Tem cobra? Tem. Tem muito bicho. Como é que eles vivem ali?
eles estão acostumados com aquele ambiente. Conhecem a fauna, conhecem a flora, conhecem o que eles podem fazer, o que eles devem evitar, e assim eles vão vivendo. Vou dar um exemplo. Quando a gente entrava nas praias de Rio, era sempre a orientação: você entra arrastando o pé. Por que a gente entra arrastando o pé? Porque lá tem as arraias, tem arraia de rio, pequenas, e elas têm ferrão. Então, se tiver alguma escondida, para a gente não pisar em cima e ser ferroado, a gente arrasta o pé. E eles vão vivendo normalmente. Então, da mesma forma, a gente está vendo ali os companheiros, né, Ângela? Lidarem com aqueles seres dali. Agora, eu tenho uma dúvida. Vamos esperar para ver se o livro ainda indica. Ou vamos pesquisar. Esses seres são criação mental? Ou são irmãos que se converteram de forma animalesca? Porque a gente sabe que há seres que se convertem de forma animalesca, em formas animalescas. Por que, Fernanda, eles fazem isso? Porque eles são assim como feras. E o perispírito deles acaba mudando a sua forma. E eles foram atacar muito coordenadamente. Não existem, pelo que os bons espíritos falam, né, os benfeitores, as conclusões de Allan Kardec, nenhum ser animal que se demore muito tempo na erraticidade. Por quê, Fernanda? Porque eles estão em estágio evolutivo. E para eles aprenderem, é preferível estar encarnados. Então, há uma reencarnação quase compulsória dos animais. Eles desencarnam, passam muito pouco tempo no mundo espiritual e voltam, porque eles lá não têm capacidade de aprender nada. Então, esses seres, provavelmente, também são seres que são homens que se transformaram em feras. Mudar o seu Eles perispírito, né, Fernanda? Exatamente. Com Eles seus não querem se sentimentos. alimentar, eles querem atacar. Sim. Uma coisa que me chamou bastante atenção também, Fernanda, nesse capítulo aí, como é importante a equipe estar preparada, né? Olha a serenidade que os outros se mantiveram. Se eles acabassem também se desesperando, porque o André já estava ali, ele mesmo disse, né, que ele estava assim, né, já com medo, né? Se ele pudesse, ele saía voletando dali, mas viu que estava todo mundo sereno, manteve-se a serenidade. Aí a gente lembra do Chico dentro do avião, que quando, né, todo mundo começou a gritar, o que Chico fez? Começou a gritar também, porque ele também era um ser humano, começou a gritar, e Emmanuel aparece para ele, né? Mas, Chico, o que você está fazendo? Por que você está gritando? Você não está vendo que o avião vai cair? E daí? Nós vamos morrer, então morra com dignidade, né? Então, isso é muito interessante. Quando se mantém todos na serenidade, isso acalma. Mas se um se desestrutura, acaba, né? Ruim, né? Pois é. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos, penetrando o terreno de configuração diferente. Agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós, com a visível disposição de atacar, recuando, porém, logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Quer dizer, se fosse pouquinho, mas como eles viram que a quantidade era muito maior, eles ali foram saindo de fininho. Eles não entendem outra coisa. Não entende outra coisa. É o instinto deles. Eles não entendem. Eles Não entendem. Aí ele diz: penetramos a escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto, com a recomendação de nos aguardarem à volta. Ficam aí.
né? A irmã Zenóbia colocar o adestrado auxiliar diante de nós, especialista na travessia daquelas sendas estreitas e, conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Conduziu-nos os 4 caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Quer dizer, foram 20, né? Mas chegou determinado ponto, agora vocês ficam aqui, nos aguardando. E agora vamos entrar os 4, que era o André Luiz, o padre Hipólito, a Luciana e a irmã Zenóbia, né? Porque Sabe o que, que me pareceu? Porque ele fala aqui, ó. Não, aqui. Na travessia daquelas sendas estreitas, eles devem ter colocado eles para guardar alguma entrada, que era um campo maior, sim, e começar a percorrer um lugarzinho mais estreito. estreito, é como se fosse um Então, eles ficaram caminhozinho. guardando para não passar aqueles seres, né? Sim, E sim. eles continuaram. É como se estivesse ali de guarda. Estava ali. Aqui, por Exatamente. esse caminho, vamos só nós. Vocês ficam aqui de guarda. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Eles saíram daquele lugar mais denso que eles estavam, né? Então eles começaram a respirar melhor, a atmosfera já era diferente, a lua já começou, né? Já não estava aquela cor que estava, né? Então estava bem melhor ali o caminho, estava respirável. Estamos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimento. Ali já tinha se transformado num oásis de paz, né? Esclareceu Zenóbia. Agora podemos falar e atender. Antes era para fazer o silêncio, né? Antes era para fazer o silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vinda. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Ela quis dizer assim: olha, tudo que aconteceu lá atrás, nós não estamos indiferentes a eles, aquele sofrimento deles, mas lá, naquele momento, nós não podíamos fazer nada. Nós temos um trabalho aqui para ser feito. Então, até antes, ela disse que eles iam resgatar um amigo dela, mas ela não tinha dado mais nenhum spoiler igual a Ângela, tá? Então, agora ela vai dizer quem é, né? E o porquê que eles estão ali. Então, está mostrando que eles não estavam indiferentes. Aquelas rogativas lá, né? Dos nossos irmãos que ainda gemem no charco, de dor que se atiraram voluntariamente, né? Porque o livre-arbítrio, né? Deus nos deu a liberdade de escolha. Então, eu posso optar pelo bem ou pelo mal, e aqueles ainda optaram pelo mal. Então, ela continua: dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível, ajuda essa que, até hoje, vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. A casa transitória continua dando assistência, mas eles ainda estão refratários a essa ajuda. Debalde, libertamo-nos periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para abençoadas lutas do porvir. Quer dizer, tiram eles saem, mas o que acontece? Eles voltam por livre e espontânea vontade, porque
eles ainda não estão preparados para aceitar a transformação. Eles ainda não estão preparados para se modificar. Então, eles preferem o quê? Voltar para a zona de conforto, na maneira de dizer, entre aspas, zona de conforto, porque ali eles têm o livre-arbítrio deles de fazer o que eles querem. Eles entrando ali dentro da casa transitória, a casa de Fabiano, eles terão que mudar o comportamento, reeducar os pensamentos e sentimentos, e eles não querem. Então, eles voltam para o mesmo lugar. Então, como o pensamento, o sentimento, ele muda, ele faz, refaz, constrói, destrói. Isso é muito interessante, né, Fernanda? É sim, Ângela, é sim. Mas vamos continuar porque tem uma parte muito interessante agora. Porque a irmã Zenóbia fala isso e André Luiz acha que ela está falando especialmente para ele, né? Por causa da... A irmã Zenóbia consegue captar o pensamento de André Luiz, né? Então, ela continua, ela agora diz que agora ela precisa explicar para eles o que vai acontecer. Então, ela diz: neste instante, deve esperarmos na orla do abismo o irmão a que aludir. E ela fala que é um irmão muito querido, de outra época, né? Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Trata-se do padre Domênico, entidade a quem muito devo. Foi ele, clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do pai eram diversos dos caprichos que alimentava no coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que lhe valem os amargosos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva, ou seja, da igreja, para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Veja, ela aí fala muito mais coisas do padre Domênico, mas a gente encurtou porque eu acho que é o suficiente, né, Ângela? Com certeza. Esse é um irmão rebelde à lei de amor. Mas padre, porque ele deu mais voz ao seu orgulho e à sua vaidade e à sua arrogância. Então, ele conseguiu ficar ali em revolta contra a lei de amor. E ela continua. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também à própria sorte absorvida por sentimentos de horror. Fica imaginando o que esse padre fez. Ela não conta, né? Mas só fala assim, que desviou. Mas eu fico imaginando o que esse padre fez para ela se sentir tão revoltada e abandonar ele. Mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Se a gente lembrar de André Luiz, né, Ângela? Foi assim que aconteceu. Primeiro ele se revolta, ele tenta brigar contra os seres que o atacavam, até que ele começa a pensar, por que eu sofro tanto? Não é possível que eu não tenha um lugar de descanso. Até que ele se lembra de orar. Mas André, ele narra, desculpa, mas ele depois é avisado por Clarencio que eles sempre estiveram ao lado dele. E quando ele pensa em orar, foi pela influência de Clarencio, sem que ele visse Clarencio, para que ele orasse.
Então, da mesma forma, André, agora vê uma outra situação de fora. Eles fazendo algo por alguém que era como ele, ou pelo menos parecido, né? Vamos continuar. Desencarnado desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. Olha isso. E ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhes ocorram, fui, a meu pedido, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. O que eu gostaria de destacar aí, além disso que a gente já comentou, né, Ângela, é que toda instituição tem esses tutelados externos. Eles amparam aqueles que estão ali dentro, mas também tem tutelados externos. Muito bom isso, né, Ângela? Isso é muito bonito. Então, para você ver que ninguém está abandonado, né? Ninguém se encontra abandonado. Muitas das vezes você se isola, você se abandona, porque os trabalhadores do Cristo estão ali. Você vê que eles buscam, eles voltam. Eles são ainda aqueles que não acordaram para a verdade do Cristo, né? Ainda não acordaram, mas que nós sabemos que o progresso é inevitável, cedo ou tarde eles terão que, sabe, que mudar, terão que Com certeza. voltar, né, e recomeçar para que possam melhorar. Sou eu aí? Ah, não é você. Agora é você, amiga. Ah, Eu vou, gente, dar uma saidinha aqui, porque está um barulheiro ali, não sei se passou aqui. tá O bom. pessoal está rindo aqui na sala e eu acho que deve ter passado um pouquinho. Eu vou sair só para fechar minha porta. Então ele continua. Urgem, porém, que regresse à reencarnação. Quer dizer que o padre tem que reencarnar, né? O ex-padre, né? Ele precisa reencarnar novamente. Amigos nossos devotados e solícitos experimentará novas percepções visuais e provavelmente amparo-me o pedido em benefício dele, que está junto ali. E Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Então a gente está vendo que urge, né, essa reencarnação dele, porque ele, quanto mais você tem o conhecimento, será cobrado de você. Então ele como, né, ele como lá um sacerdote, como padre, né, e ele tinha o conhecimento, ele tinha os ensinamentos do Cristo. Então ele acabou indo pelo caminho torto, né? Então ele acabou, né, tomando um caminho oposto do que era para que ele seguisse. E ele fez o quê? Mudou a rota dele de trabalho, de oportunidade que Deus nos dá com a nossa encarnação, né? Reencarnando aqui com nossa proposta, e ele desviou. Então, agora ele vai ter que nascer, né, nessa família, onde ele diz aqui, olha, outra unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Achei isso aí também muito interessante. Deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude da resignação, porque senão,
quando ele vier, ele pode não, a mãe pode não segurá-lo, porque ele A pode resignação aniquilar já tem que começar no ventre. no Olha que ventre, coisa, hein, gente? porque senão ele é capaz de, sabe, dessa mãe não segurá-la, abortar, entendeu? Então, tem que Exatamente. começar isso. Então, ela continua. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio, será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Então, gente, olha que coisa linda. Ele tem que haver, pelo menos, que haja um arrependimento ali, que haja uma lágrima, que haja algum sinal de sensibilidade dentro dele, de algum arrependimento, de alguma coisa, para que ele possa, meu Deus, é uma coisa assim muito, para que a mãe possa chegar até ele, que foi mãe em outra encarnação, né? Então ele diz: nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Desde alguns dias, ouve-nos, Domênico, a voz, tal como o cego que não consegue ver. Ele consegue já ouvir, né, as vozes, mas tal cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção, mas espero que nesta noite muito possamos fazer em seu favor com os valores da prece. Aguardando ainda que os informes detalhados, instrutivos a serem prestados pela clara evidência de Luciana, lhe possam elevar o tônus vibratório. E, ocorrendo isso, como espera em Nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que foi a mãe dele, né? Dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. E agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para minha alma, insisto para que me perdoe o caráter pessoal da tarefa, porque ela está assim, achando assim, poxa, eu estou, vamos dizer, eu estou fazendo um movimento aqui para ajudar uma pessoa, tudo isso para ajudar um. Então, ela se sente assim um pouco até mal com isso. Então, ela diz: perdoem o caráter pessoal da tarefa, estejam certos de que serão meus credores para sempre. Eu achei isso tão assim bonito dela, porque eles passaram, ouviram pedidos de socorro, aquelas coisas todas, né? E ela estava fazendo uma movimentação para recolher um, mas que ela já viu, que já escuta, mas como cego que ainda não consegue ver. É bonito, sim. E eles ficam todos muito envolvidos com isso que ela faz, né? Acharam Sim, muito nobre, porque afinal ela é uma mentora ali daquela sim. casa. Ela não é um simples irmão. Ela já tem uma condição diferente. A gente vai correr um pouquinho, meus amigos, porque já deu 1 hora de estudo. Vamos lá. 2 companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal, de barriga para cima. A mentora benevolente dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço que se postara distante. Em seguida, Zenobia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Aquele homem, trajando burel esfarrapado e negro, exibia horripilante face. Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos, que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho,
olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos em horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de celerado comum. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso e nem se apercebeu de nossa presença amiga. De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade vestida de farrapos hediondos. E estava voltado para os pensamentos dele. Como ele estava naquele oásis, ele não tinha mais o ataque de ninguém, mas ele estava voltado para a dor e para o ódio dele. Não se esqueçam que ele foi padre, então ele achava que ele deveria ter uma outra posição no mundo espiritual, e não foi isso que ele encontrou. Ele foi assassinado, então ele se achava injustiçado, né? Ele ia voltar filho daquele que o assassinou, para poder, como a Ângela falou, adquirir pelo menos a resignação. Porém, ele continuava rebelde à lei de amor. Deveria o interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou com ele pacientemente. Então, a Zenóbia fala com ele, chama ele. Quem está me chamando? Quem está me chamando? Acusa que eles vêm zombar dele, porque ele não tinha sido feito justiça. E aí a Zenóbia, né, sabendo de todo o contexto, fala: pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Solicitando-nos acompanhar-lhe a rogativa, ela pediu para eles, né, para a equipezinha acompanhar, e invocou: Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Ela faz uma prece muito maior, muito gente, linda, comovedora. E aí, André Luiz disse que observou que todos eles que estavam ali vibrando, começou a se irradiar forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e ela, entendendo que era para ele isso, bota a mão em cima lá de Domênico e conseguiu fazer com que ele ouvisse, né? Então, gente, essa é a misericórdia divina, quando o trabalho está junto. Quando o trabalho anda junto. Nunca é do nada. Há sempre gente trabalhando por nós, né, Ângela? Com certeza, Fernanda. Clamou novamente, grave e terna. O interpelado agora, revelando-se capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se, tateou em torno de si e bradou: Quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia desvelada, que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. Domênico falou-lhe então Hipólito, a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação nesse sentido, dando-nos a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Então, colega para colega, né? Padre Hipólito para o padre, né? o Domênico. Então, ali havia, né, uma força naquelas palavras. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça, replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Ele estava querendo
é ali uma barganha. Já que ele foi padre, ele não fez, então ele teria que ter méritos, ele poderia alcançar, vamos dizer, o paraíso, que não existe o paraíso, né? Nós estamos falando assim, numa forma alegórica, mas um lugar de destaque, porque ele, né, a que ainda dominava dentro dele a vaidade. Aí o padre Domênico disse para ele: acalma-te, disse o Hipólito, acalma-te, disse o nosso companheiro com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergastes a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos de tua vida mental. Deus, né? Espera. Vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração e, em seguida, passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade precisa o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência no despenhadeiros fatais, o que é, né, a fala com autoridade moral, né, do padre Hipólito. O infeliz emudeceu por momentos e, tomados do forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Ali eu entendo como temos conosco alguém com bastante poder de penetração no escaneio da tua vida mental. Um era a mãe e outro Deus, entendeu? Jesus, né, sabia de tudo que estava naquele escaninho mental dele, né? E a própria Luciana, que ia servir, né? Que ele quis dizer, a Luciana vai entrar ali na sua mente para poder clarear. Mas é claro que nada a gente faz sem o Cristo, né, Ângela? Tem nada sem o Cristo, né? E aí, o que será que vai acontecer? No próximo capítulo, a gente vai ver no estudo do capítulo 7, semana que vem, né, Fernanda? Embora esteja gravado o programa, Fernanda, eu vou estar junto com eles na sexta-feira, assistindo também e dando a minha opinião também lá. Perfeito, Ângela. Eu não vou garantir, meus amigos, mas tentarei. Quero aqui agradecer a todos os amigos que ficaram conosco até agora e dizer e lembrar que domingo tem o Culto Entre Amigos com a Glória Santana e com Alex Silva. E na próxima semana a gente vem com o capítulo 7 para mostrar como é que a Luciana vai entrar ali na mente do Domênico, auxiliar ele a ele recapitular essas atitudes, né, Ângela? Com certeza, vai ser, sim, um capítulo imperdível. Agradecemos a presença de todos, né, Fernanda? Aqueles que vão ver na sexta, aqueles que vão ver depois. Curta lá o nosso trabalho, né? Dá lá o seu like, para que o trabalho seja, sabe, como o Fernando diz, nosso trabalho não é monetizado, mas a gente precisa para que seja divulgado esse trabalho que a gente faz. Gratidão, então, pessoal. Meus amigos, até a próxima semana. Bom final de semana a todos. Tchau!